Olá! Hoje eu vim contar para vocês a história do dia 7 de setembro. Tudo começou há muito tempo atrás. Num lugar muito distante morava um rei e a rainha. Eles moravam lá em Portugal, num país chamado Portugal. E eles tinham um filhinho, que era o príncipe Pedro, que todos chamavam de Pedrinho. O príncipe Pedro era um menino muito amoroso, muito educado. Certo dia, essa família, o rei, a rainha e o príncipezinho, vieram para o Brasil. E aí, chegando aqui, o povo brasileiro adorava o príncipezinho, o Pedrinho, porque ele era muito inteligente, corajoso e amoroso. E aí, o rei e a rainha, com o passar do tempo, tiveram que voltar lá para aquela terra distante, lá para Portugal. Só que o povo brasileiro gostava tanto do Pedrinho, que fizeram um abaixo-assinado para que Pedrinho ficasse no Brasil. E aí, eles se reuniram, e entregaram esse abaixo-assinado para o Pedrinho. E aí, ele compreendeu que o povo brasileiro precisava dele aqui. Então, eles disseram assim: fica Pedro, fica Pedro, fica Pedro. E o Pedro resolveu então, no meio daquela multidão de brasileiros, disse: se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu digo ao povo que fico. Então, naquele dia, os brasileiros comemoraram sua primeira vitória, porque Pedro ia ficar no Brasil. O tempo passou. Dom Pedro, que era o Pedrinho, se casou com a princesa Leopoldina. A princesa era uma mulher muito companheira dele, né? E um dia ela recebeu uma carta do pai de Pedro, lá de Portugal. E nessa carta disse que ele teria que voltar para lá, abandonar o Brasil. Ele estava dando uma ordem para Pedro. Foi então que a princesa Leopoldina chamou o amigo e conselheiro José Bonifácio para conversar sobre essa situação. E o conselheiro José Bonifácio teve uma grande ideia. Disse então para a princesa escrever uma carta para o Dom Pedro, para ele decretar que o Brasil ficasse independente de Portugal, porque Brasil pertencia a Portugal e quem mandava lá em Portugal era o pai de Pedro. Então, naquele mesmo instante, a princesa Leopoldina fez a carta, chamou o mensageiro e disse: vá rápido, encontre o Pedro, para que ele declare a independência do Brasil, para que nós não precisamos mais ficar dependendo e obedecendo às ordens de Portugal. Então, lá foi o mensageiro atrás de Dom Pedro, que estava às margens, pertinho do rio, descansando, pertinho de uma árvore. E ele recebeu a carta. Lá junto com ele estavam seus soldados guerreiros, né? Estavam todos descansando. Então, quando ele recebeu a carta, ele leu e ele disse: então, tenho que decretar a independência do nosso país. Não vou para Portugal. Soldados, a corte portuguesa quer nos escravizar. Então, a partir de hoje, não serviremos mais para Portugal. Ou o Brasil vai ficar livre, ou morreremos por ele. Foi onde, às margens do rio Ipiranga, com sua espada em cima do seu cavalo, ele disse: independência ou morte! E todos os seus soldados gritaram: independência! Independência! Então foi aí que, a partir daquele momento, o Brasil raiava a liberdade no horizonte do Brasil. Nosso país tinha ficado livre de Portugal.
O hino brasileiro, a partir daquele momento, poderia ser cantado em todas as redondezas com mais força e garra. Gostaram dessa história? Essa história é da autora Bernadette Sena de Santana, baseada no que ela escreveu. E a professora contou com muito carinho para que vocês compreendessem mais ou menos como se passou a nossa história da independência. Nosso Brasil não é tão amado? Então, viva o Brasil! Viva a nossa pátria! Um beijo!